ele tem um prazo de 1 hora aí, né, para a gente fazer todas essas explanações. Então, primeiramente, queria agradecer a todos os participantes aqui, e a doutora Wellington e a doutora Bruna aí, que vão fazer essa palestra aí no webinar, e nos passar aí essas informações sobre a LGPD, e o pessoal da Câmara Técnica aí, que vai fazer aí essa moderação. Já estou vendo aqui que tem caching da Câmara Técnica. Acho que por enquanto só. E gostaria de informar também que o presidente Luciano, né, presidente do ITEC, que iria, inclusive, presidir aqui o webinar, não vai poder, em questões pessoais, ele está com a mãe dele internada na UTI, e por isso que ele não vai poder participar. Tá, então, doutor Wellington, doutora Bruna, estamos aí à disposição aí de vocês para poder começar, não tá? Ok, amigo. Está me ouvindo bem, primeiramente? Sim, sim. Então, boa tarde a todos aí. Deixa eu só verificar aqui se eu consigo compartilhar o meu aplicativo aqui. Estão vendo aí o início da apresentação, primeiro slide? Se é possível aí ver. Ainda não. Ainda não, Wellington. Agora? Agora sim. Agora sim. Okay. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Eu agradeço aí o convite aí. Luciano, uma pena, eu não sabia desse incidente aí, desse da mãe dele, eu espero que tudo dê certo. A gente não é o primeiro contato nosso com vocês aí, nós somos aqui da Vectra, eu sou advogado aqui da Vectra, Wellington Dantas, e Bruna Cavalcante também trabalha comigo, somos do escritório Dantas e Dourados Advogados. E a gente auxilia a Vectra em alguns clientes para os quais ela está fazendo processos, partes ou todo do processo de conformidade, levantamento de necessidades e conformidade para que órgãos e empresas privadas também enfrentem esse desafio que está posto aí a partir do final do mês, que é implementar medidas para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente Doutor Wellington. Doutor Wellington, desculpe atrapalhar a sua introdução, amigo, mas o seu som está saindo abafado, o pessoal não está ouvindo muito, entendeu? Melhorou agora? Você pode falar novamente, aí a gente... Melhorou agora? Está ouvindo melhor? Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo melhor agora? Eu estou falando aqui, está um pouco melhor? O que vocês me dizem? O pessoal está comentando aqui no bate-papo. Está abafado ainda, Wellington. Tá muito ruim, tá quase incompreensível. Só um instante. Agora, como é que tá? Melhorou um pouco. Bom, o que eu falo, eu estava com um fone de ouvido, vou falar do microfone do computador. Se tiver alguma queda de qualidade aí, me avisem que eu altero. Vou falar mais alto também. Tá melhor agora? Estou conseguindo entender. Ok, beleza. Bom, então, a Vectra está fazendo acompanhamento de entidades públicas e privadas em parte do processo de adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados. A legislação ela foi publicada a partir de agosto de 2018 e depois de idas e vindas aí do Legislativo brasileiro, do Poder Executivo, alterações na legislação, a partir de agora, do dia 26 de agosto, provavelmente, se não tiver nenhuma reviravolta legislativa, a lei vai entrar em vigor, vai voltar a vigorar. São medidas provisórias, um grande conjunto de vai e vem nessa legislação. E ainda é uma legislação para a qual não se tem aí uma agência regulamentadora. Bom, enfim, temos que pôr a mão na massa. A gente tem que trabalhar, tem que fazer com que isso aconteça. Tanto empresas privadas estão muito voltadas e envolvidas para isso, como a gente está vendo cada vez mais a administração pública tomar essa iniciativa.
ano passado, 2019, eu fui a Alagoas e eu fiz uma apresentação, não sei se algum dos senhores e senhoras estavam presentes, foi ali próximo do ITEC, numa casa, um evento aí, um local do governo que é próximo ao ITEC, por trás, eu creio. E a gente fez a apresentação, tinha a Companhia de Águas, estava a Detran, tinha a Secretaria de Saúde, Educação, mais ou menos umas 40 para 50 pessoas. Público, basicamente, TI. E a gente teve um primeiro contato com vocês. A Vectra prestou serviço durante muito tempo aí para o estado de Alagoas e acompanha sempre de perto aí como é que estão as movimentações do ITEC e do governo. E agora a gente tem um desafio na mão, particularmente a administração pública tem um desafio na mão, que é colocar em prática tudo que a lei... O microfone aberto aí. Tudo que a lei prevê, determina, e é um processo que precisa ser compreendido não só por TI. Eu imagino que nessa apresentação, nesse momento aqui, eu não estou vendo, não conheço todos os presentes, mas não estejam só pessoas da área de TI. Me informaram que talvez algumas pessoas do jurídico estivessem presentes e também outras áreas envolvidas na atividade fim. E isso é bem pertinente se realmente tivesse essa composição de público aqui. Porque a gente tem aí na Lei Geral de Proteção de Dados uma mistura indissociável de providências que precisam ser tomadas na área de TI, uma grande parcela de responsabilidade em cima de TI, na mesma proporção, uma necessidade de adequações jurídicas da situação de cada órgão da administração pública para o que a lei prevê, conciliando com TI. E a gente também tem uma necessidade muito grande de que processos internos, processos que envolvem aí pessoas, documentos, não necessariamente documentos digitais, documento papel. A mistura de tudo isso precisa ser avaliada. Toda a ordenação de movimentos, de ações, o negócio de cada uma das secretarias, de cada uma das entidades, autarquias da administração pública, precisa ser avaliada. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma necessidade de proteção de dados pessoais de cidadãos, de pessoas naturais, pessoas, seres humanos. E isso é uma demanda muito forte que vem sendo pulsada aí da Europa para dentro, muito forte na Europa, e no Brasil, em determinado momento, teve que absorver essa legislação e criar sua legislação muito parecida com a da Europa. Então, quando a gente fala de dados pessoais, são as nossas informações, nome, CPF, endereço, nome de mãe, e mais do que isso, endereçamento IP, situações específicas de saúde. Então, tem uma pancada, um monte de informações que todo dia, nos processos que a gente faz dentro de uma secretaria, dentro de um posto de saúde, de uma escola, tudo isso aí traz a gente a necessidade de repensar como está o processo de funcionamento da secretaria, de cada um dos órgãos, de cada uma das secretarias e do ITEC, também como o grande intermediador aí de soluções de TI do Estado de Alagoas, para que a gente não sofra aí com problemas tão sérios como a gente vê aí em todo mundo, de invasão de hackers. Domingo à noite foi divulgado, né? Foi consolidado aí um grande vazamento de dados na própria OAB, do Conselho Federal da OAB, acho que vários de vocês devem ter tido acesso aí, né? E esse tipo de coisa vem acontecendo já há muito tempo, né? A Europa está muito em cima desse tipo de falha de segurança, falha de privacidade, inclusive notificando muitas empresas da legislação deles, né? Aqui no Brasil, a gente tem aí um cenário em que a lei vai entrar a partir do dia 26 e, particularmente, a administração pública, órgãos de governo, estão encaixados de uma forma muito interessante. A lei vai entrar em vigor agora no dia 26, ela passa a ser obrigatória para a iniciativa privada e para órgãos públicos, só que para a iniciativa privada, a parte de sanções, penalizações e medidas, ela vai ser adiada para agosto do ano que vem. Então, até agosto do ano que vem, a iniciativa privada não vai sofrer com penalizações do tipo multas, suspensão de serviços, retenção de bases de dados e outras providências que a lei prevê. A administração pública, ela não se sujeita, por exemplo, a penalidades de multas nesse momento. Aliás, não se sujeita a penalidades como multa nesse momento, mas
de imediato, o gestor público, o agente público que está à frente da sua operação numa secretaria, numa empresa pública, ele está sujeito ao cumprimento da legislação por conta da questão da improbidade administrativa. Se ocorre um vazamento, um prejuízo a terceiros, a titulares de dados, pessoas, em função desse tipo de violação, o agente público, o gestor público, ele pode se sujeitar, isso é uma questão que vai ser posta muito rapidamente, está em discussão, mas se ele não está cumprindo as providências que a Lei Geral de Proteção de Dados determinou, é possível que ele seja enquadrado em uma omissão que caracteriza, em última instância, em última análise, um ato de improbidade administrativa. Então, particularmente, a administração pública se torna ainda mais urgente do que a iniciativa privada. E a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é algo que demora, que leva tempo, leva estudo interno, providências que não são só de TI, como eu já falei, tá certo? Então, estou passando aí alguns slides rápidos de como esse mercado de serviços para LGPD na Europa, Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, ele está aquecido. E aqui no Brasil, ele vem aquecendo nos últimos 2 meses de forma muito forte, muito rápida. Porque todo mundo pensava que ia haver mais um adiamento e mais um adiamento. E não houve esse adiamento. O Congresso Nacional rejeitou a medida provisória do Executivo e essa medida provisória que ainda está em vigor, ela vai caducar agora em 26 ou 25, se me falha a memória, de agosto. Dia seguinte, está valendo a lei, porque a medida provisória perde sua validade. O Congresso provavelmente não vai votar, não vai transformá-la em lei. Então, a correria começou, né? Isso aí não é matéria nova, a gente realmente já vem tratando isso há algum tempo com alguns órgãos, e a Vectra vem se preparando nas suas atividades, porque, por ser uma empresa voltada para processos de gestão de segurança, segurança de redes, gestão do funcionamento de estruturas de TI e de telecomunicações, ela viu a necessidade de apoiar seus clientes. LGPD é aderente à informática, muito aderente, mas só que ela não pode ser posicionada apenas com soluções de informática. Não adianta apenas você pensar em combater um incidente de vazamento de dados ou de quebra de privacidade de informações de pessoas, de dados pessoais, colocando um firewall mais seguro, mais robusto, um antivírus ou medidas desse tipo. Não é apenas isso. Isso é importante, mas quando se trata de privacidade é o acesso a informações de pessoas, dados pessoais de titulares, por quem não deve ter acesso de uma forma desordenada. Um dos casos mais graves que a gente conhece sempre é a invasão de um hacker, roubo de informações em grande volume, mas uma quebra de privacidade ela pode acontecer em menor volume e não deixa de ser incidente, não deixa de ser uma quebra de uma proteção, de um direito ao titular dos dados. E isso pode acontecer no momento em que alguém abre uma sala, tem acesso a pastas de documentos, papel, pega aquelas informações e ela tem acesso ao dado da mesma forma. O firewall da porta é o cadeado. Quem tem a chave do cadeado, como está protegido o dado pessoal daquela pessoa. Então, eu estou tentando traduzir uma linguagem mais simples e direta possível, que é um tipo de procedimento, ou um conjunto de procedimentos que precisam ser adotados com avaliação, com estratégia de consultoria, avaliando os riscos de vocês, o que é que vocês fazem, executam de atividade, para que vocês possam atender ao que a lei requer. Doutora Bruna, pode fazer uma parte a partir daí desse ponto? Olá, boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Bruna, sou advogada, sou especialista em Direito Empresarial e Privacidade e Proteção de Dados, trabalho com o Wellington. Estou muito feliz em estar conversando aqui com vocês hoje. Então, qualquer dúvida, podem perguntar, podem falar no chat, que a gente vai estar respondendo. E a gente espera que conseguimos sanar todas as dúvidas possíveis e que vocês possam entender um pouquinho sobre esse mundo da privacidade e proteção de dados, que a gente está tentando trazer para vocês. Então, a LGPD, ela traz algumas definições que são muito importantes, como o fato do titular ter o direito de saber quais os seus dados estão sendo coletados, para qual finalidade aquele dado está sendo coletado,
se aquele dado que está sendo coletado, ele realmente está sendo tratado de acordo com a finalidade que foi informada. Em alguns casos, o titular vai poder autorizar ou não aquele tratamento, lembrando que nem sempre o consentimento é a única forma de tratar dados pessoais. A LGPD, ela traz uma gama de autorizações legais, que são as nossas bases legais para tratar esses dados pessoais. Também o titular pode solicitar a exclusão dessas informações, ele pode solicitar o acesso às informações, ele pode solicitar uma cópia daquelas informações, ele pode tentar fazer a portabilidade de uma empresa para outra, fazer com que essa empresa migre suas informações pessoais para outra empresa, caso ele queira. Ele também sempre tem que informar o titular que o tratamento tem que ser feito de uma forma clara, de uma forma concisa, de uma forma transparente, de uma forma fácil de ser acessada por ele, e uma forma que os dados também eles sempre tenham que estar atualizados. E caso aconteça algum incidente de privacidade, algum incidente de segurança, que quando nós tratamos de privacidade e dados pessoais, a pergunta não é nunca vai existir, mas quando vai existir um incidente de segurança, porque nenhuma empresa ela consegue ser 100% eficaz em relação a isso, mas a empresa ela deve ter um rol de procedimentos para caso algum dado seja vazado ou haja algum outro tipo de incidente pessoal, dados pessoais. Tem uma pergunta aqui. Quais são os principais pontos que conflitam entre a LAI e a LGPD? Calma que a gente tem um slide para falar um pouco sobre isso. Então, já a gente chega nesse assunto. O Wellington pode passar para o próximo slide. Então, a LGPD, ela é uma lei que ela veio para o ordenamento jurídico brasileiro como uma forma de complementar e ratificar todos os sistemas de privacidade e proteção de dados, porque antes da implementação da lei, nós tínhamos várias leis que, em alguma parte delas, tratavam sobre privacidade e proteção de dados, como é o caso do Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, a Lei do Cadastro Positivo, o Código de Defesa do Consumidor, a LAI, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, todas essas leis, elas tratavam, em algum ponto, sobre privacidade e proteção de dados. E não só o Brasil, mas o mundo todo estava sentindo a necessidade de proteger o titular, o cidadão, no que pese tanto a sua privacidade como os seus dados pessoais. Então, a LGPD, ela entrou no ordenamento jurídico como uma forma de tratar especificamente em relação a isso. Pode passar o próximo slide. Conjuntura política. Pode passar o próximo. Então, o assunto da privacidade, ele não é tratado de agora. A primeira vez que o mundo começou a conversar e a falar sobre privacidade e proteção de dados foi em 1890, com um artigo chamado The Right to Privacy, que pela primeira vez a câmera fotográfica, ela deixou de ser utilizada apenas em estúdio. Ela saiu do estúdio e foi para as ruas. E aí começou-se uma grande conversa sobre a minha privacidade. Como é que uma câmera vai filmar o meu cotidiano? Isso é uma invasão de privacidade. Então, pela primeira vez, privacidade começou a ser tratada em 1980. Aí a gente vai dar um pulo bem grandão para o contexto brasileiro e falar sobre 2010, que foi a primeira vez que o Brasil teve uma consulta pública, que foi o primeiro anteprojeto de lei da LGPD, que foi uma consulta pública colaborativa entre várias entidades e organizações. Elas começaram a mandar artigos ou mandar projetos do que elas acreditavam que deveria ser a lei de privacidade do Brasil. E essa conversa, essa consulta, ela começou a esfriar um pouco, mas ela teve um reânimo em 2013, quando houve o escândalo de espionagem de Edward Snowden, que revelou para o mundo que os Estados Unidos, em conjunto
com outros países, eles tinham capacidade de vigiar todos os titulares através de seus aparelhos eletrônicos, como os seus celulares, seus computadores. Então, todo mundo, o mundo como um todo, se sentiu invadido. Então, voltaram-se a arrefecer discussões sobre privacidade e proteção de dados. Pode passar o slide. Então, chegamos a 2014, em que trouxemos uma lei que tratava dados, mas ela não tratava dados pessoais de todas as formas, ela tratava dados pessoais que trafegavam online, e não só dados pessoais, ela trafegava dados online, porque a lei também, ela fala sobre os metadados. Então, o Marco Civil da Internet, ele não resolveu o problema da privacidade e da proteção de dados, mas ele foi um marco regulatório importante no Brasil. E em 2015, nós tivemos uma rediscussão, um reinício das discussões sobre privacidade e proteção de dados com a segunda consulta pública que aconteceu. E essa segunda consulta pública, houveram mais de 2.500 contribuições, tanto do governo como de entidades privadas, com ideias de artigos, com ideias da lei inteira, com ideias sobre o que a população brasileira acreditava que deveria ser tratado o tema de privacidade e proteção de dados. E o que deu um boom muito grande para o Brasil começar a se preocupar foi com a implementação da GDPR, que foi a lei... Está dando um pouquinho de cacofonia no meu. Acho que tem algum microfone ligado. Parou. Que foi com a aprovação da GDPR, que é um marco regulatório importantíssimo, que é quando a Europa ela deixa de criar só diretrizes, mas criar uma lei que se enquadre, uma diretriz que se enquadre para todos os países da União Europeia que tratem dados pessoais e que todos os países tenham a obrigação de seguir. E em 2018 a nossa lei foi aprovada, que também teve o escândalo do Cambridge Analytica, que fez com que o Brasil desse uma adiantada nessa lei. Pode passar o próximo slide. Pronto. Então, quando tratamos de privacidade e proteção de dados, a gente tem que entender quem são os três principais atores. Temos o controlador, que é a entidade, tanto órgão público como órgão privado, que trata os dados pessoais e quem tem o poder de decisão sobre aqueles dados. Os dados vão ser tratados em nome dele e com a finalidade que ele determine. O operador, ele também é uma entidade pública ou privada que vai tratar os dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador, ele não tem poder de decisão, ele apenas trata os dados em nome do controlador. E o controlador, ele tanto pode realizar o tratamento, como ele pode colocar alguma empresa, no caso o controlador, para realizar o tratamento em nome dele, mas que fique bem claro que o controlador, ele tem o poder de decisão sobre aquele tratamento e o operador não, ele apenas realiza o tratamento. O Wellington quer dar algum exemplo de operador e controlador no setor público? Eu acho que ele não está ouvindo. Também temos os titulares, que são os cidadãos que têm os seus dados tratados, ou pelo controlador ou pelo operador. Oi, desculpa, Bruna, é porque eu tava no mudo e não estava conseguindo retornar ali para falar. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Era só para perguntar se você queria dar algum exemplo sobre controlador e operador. Quero sim. Voltou o slide aí? Voltou. Pronto. A gente conhece bem a realidade de vocês aí em Alagoas, de governos estaduais como um todo. A gente já atendeu vocês aí na parte de gerência de redes de TI, de telecom, e hoje em dia a gente atende o governo do estado de Pernambuco, toda a parte do governo estadual.
inclusive órgãos do Judiciário, Legislativo, o governo do Rio Grande do Norte também, TRTs no país todo, TST e vários outros clientes aí privados e outros públicos também. Na situação que órgãos públicos estaduais, a estrutura estadual ela é bem interessante. Você geralmente tem uma entidade que é a entidade que se responsabiliza ou toma frente por informática, como é o caso do ITEC. E você tem aí, descentralizadamente, secretarias que têm uma estrutura um pouco melhor, Fazenda, Saúde, Educação, e outras entidades que têm uma estrutura informática um pouco menor. Ao mesmo tempo, você tem ali uma estrutura de gerência unificada, como é o caso de vocês aí. Vocês têm uma estrutura de gestão da qualidade da rede informática de vocês, que é centralizada e isso é gerenciado. Então, cada secretaria, vamos dar um exemplo aqui da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é um caso muito claro. Ela tem ali crianças, adolescentes. É um dado sensível que você dispõe, são dados sensíveis que vocês dispõem ali. Informações sobre idade, ficha disciplinar, dados pessoais de como comportamento, nota. Então, a Secretaria de Educação, ela coleta essas informações por meio dos colégios estaduais, lança nos portais de informação, muitas vezes em portais federais de informação, mas o governo do Estado, a Secretaria de Educação, ela é a controladora desse dado. Ela pega o dado do adolescente, da criança, e ela faz as operações de tratamento. O que é operação de tratamento nesse sentido? Vocês usam as informações desses adolescentes para que vocês possam aplicar prova, emitir certificado, passar de ano, nota, remanejamento de uma escola para outra. E o cuidado com esse tipo de informação ele é muito grande. Só que uma Secretaria de Educação, eu estou dando um exemplo apenas de educação, não é só ela que é afetada por isso, são todas. Uma secretaria, ela não opera sozinha, ela não tem a estrutura completa para fazer o tratamento dessas informações sozinha. Então, naturalmente, vocês têm sistemas de terceiros, vocês têm prestadores de serviço. Eu botar o microfone aí mais forte. Então, naturalmente, vocês usam, por exemplo, call centers, vocês têm atendimento para prestar esse serviço. Essas empresas terceirizadas que oferecem sistemas, serviços, operam com vocês, operam com a Secretaria de Educação. Eles são operadores de dados. Então, é fundamental que cada secretaria, mesmo que isso seja capitaneado e a iniciativa seja centralizada, que eu sugiro, é uma sugestão minha, é importante que cada secretaria tenha em mente que precisa ter ali dentro uma comissão ou um comitê para tratar esses dados pessoais e para cuidar de melhorias para que vocês possam atender a legislação. A legislação é extensa, a legislação traz muitos deveres de controle e de guarda das informações. Vocês vão precisar prestar constantemente informações para alunos, para pais de alunos, para órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, talvez o MEC, né, que vocês compartilham dados também com o MEC. Então, é uma rede de informações que vocês precisam estar preparados para proteger. E aí, esses dados pessoais, eles permeiam. Você não opera uma atividade pública sem dado pessoal. Porque o serviço público, ele presta serviço para o cidadão. Então, ele precisa de dados pessoais permanentemente. Desde uma Secretaria de Educação até uma Secretaria de estrutura menor, vamos estimar aqui, sei lá, turismo, pesca. Então, é importante que isso seja capitaneado por alguém centralizadamente. Dificilmente as secretarias, de forma individual, conseguem aprimorar, conseguem fazer o controle desse tipo de trânsito de informações, porque é um serviço que precisa de gente especializada, e se você descentralizar, você talvez tenha processos de adequação nas secretarias que não atendam plenamente ao que precisa acontecer. Então, é importante que vocês contratem, que vocês busquem apoio consultivo, técnico, de processos de forma centralizada, que atenda todo o governo do Estado e que vocês possam tomar aí os primeiros passos, a não ser que alguém aí já tenha tomado algum passo nesse sentido, tá certo?
Bom, então, assim, a gente tem ali uma economia digital hoje em dia muito forte, serviços públicos digitais estão o tempo todo surgindo, e você tem ali um ponto muito importante de controle, né? A gente tem... Bruna, dá uma pontuada nesses pontos aí, de forma mais rápida, se você puder. Dou sim. Então, o tratamento de dados, como eu já falei, ele precisa ter uma finalidade legítima, ele precisa ter uma finalidade lícita, então, provavelmente, no setor público, vocês vão precisar de leis, regulamentos, diretrizes que justifiquem aquele tratamento, ou então a partir de contratos que o setor público tenha feito. Esses dados têm que ser feitos tem que ser conseguidos, coletados de uma origem lícita, ele tem que garantir que os direitos dos titulares sejam efetivados, eles têm que respeitar as normas de tratamento e eles também têm que garantir a segurança da informação em todo o tratamento, desde a coleta do dado até o seu eventual descarte. Pode passar o slide. Então, temos 3 definições muito importantes quando falamos de LGPD, que é o consentimento, a anonimização e a pseudo-anonimização. Eles são muito importantes ao longo do tratamento de dados. Pode passar, Wellington. Então, para você fazer um tratamento de dados pessoais, esse tratamento ele precisa estar de acordo com os 10 princípios da LGPD. Se eu tiver um tratamento de dados e esse tratamento estiver em desacordo com apenas um desses princípios, o tratamento vai ser ilícito. Os princípios da LGPD, eles são tidos como a alma da lei. Todo o tratamento, toda a fase do tratamento, desde a coleta, o tratamento, o armazenamento e o descarte, qualquer tratamento, ele precisa estar de acordo com os 10 princípios da LGPD. Quais são? Transparência, quando o titular quiser acessar os dados, ele tem que ter acesso a esses dados de uma forma clara. Qualidade dos dados, os dados sempre precisam estar atualizados. A segurança, o tratamento ele tem que ser feito de uma forma que o operador ou o controlador eles consigam efetivar a segurança dos dados. O princípio da necessidade, só devem ser tratados os dados estritamente necessários para aquele tratamento. O controlador não deve pedir dados além daqueles que vão ser necessários. O acesso livre, sempre que o titular quiser, ele pode ter direito a acessar os seus dados, saber como eles estão sendo tratados, como é que eles estão sendo armazenados. A adequação, o tratamento ele tem que ser feito exatamente de acordo com aquilo que foi informado. Prevenção, tem que ser feitas maneiras de prevenir eventuais incidentes. Finalidade, como eu já falei, é muito parecido com o princípio da necessidade ou o princípio da adequação, e o princípio da não discriminação é que o tratamento dos dados eles devem ser feitos de uma forma que não gere discriminação para os seus usuários, porque quando tratamos de dados pessoais, temos 2 tipos de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais são geralmente dados cadastrais, como nome, identidade, CPF, e os dados pessoais sensíveis são aqueles que, no escopo da lei, relacionados à religião, a sexo, a biometria, a dados de saúde, são alguns dados que eles podem gerar algum tipo de discriminação para o titular. Então, eles precisam de um cuidado maior. E o princípio da discriminação, ele não vai apenas para os dados sensíveis, mas os dados pessoais como um todo. Eles não podem gerar nenhum tipo de discriminação ao seu titular. Pode passar, Wellington. Bases legais para o tratamento de dados. As bases legais, elas são conhecidas como se fosse a autorização legislativa para aquele tratamento. Então, quando um titular for ter os seus dados tratados, muitas vezes ele vai precisar do consentimento, outras vezes vai ser por cumprimento de alguma obrigação legal ou a execução de alguma política pública. Esses são as bases legais mais utilizadas no setor público, mas também temos estudos por órgão de pesquisa, execução de contrato também é muito utilizada no setor público, exercício regular de direitos, proteção à vida, tutela à saúde,
interesse legítimo ou proteção ao crédito. Pode passar. A LGPD, ela não é uma lei que vai impactar apenas a área do direito e a área do TI, mas não, ela vai impactar várias outras áreas, como jurídico, análise de dados, segurança da informação, recursos humanos, desenvolvimento de software, marketing, gerenciamento de produtos, serviços de logística. Então, ela é uma lei que ela vai tratar várias áreas daquele órgão, não apenas a área jurídica e a área de TI, como muita gente acredita. Pode passar. Dados sensíveis, como eu falei para vocês, são os dados que podem gerar algum tipo de discriminação e eles precisam de uma proteção extra. São dados de filiação de organização de caráter religioso, filosófico, político, origem racial ou étnica, filiação a sindicato, opinião política, dados de saúde, dados genéticos, dados religiosos. Se alguém tiver alguma dúvida ou estiver falando muito rápido, pode avisar no chat, que eu dou uma diminuída ou eu posso tirar alguma dúvida que vocês possam ter. Ô, doutora Bruna, eu acho melhor, isso como sugestão, tá? Finaliza tudo e a gente deixa um tempo pro final para cada um que queira tirar uma dúvida. Fica melhor assim. Aí cada um anota a sua dúvida e depois vão perguntando e vocês esclarecem, pode ser? Pode ser sim. Ok, obrigado. Nada, pode passar. Pode ir, Wellington. Pode falar essa parte também. Essa parte você fala melhor que eu. O Wellington tá no mudo. Oi. Pronto. Ouvindo? Pronto. Estão vendo aí? Apareceu? Pronto. Ok, pode falar. Se você puder falar mais próximo e mais alto, seria melhor, que o pessoal ainda está dizendo que está baixo. Estão ouvindo agora? Oi. Está conseguindo ouvir? Oi, está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo sim. Continua um pouco baixo, sabe? Mas a gente consegue ouvir, mas se tiver como aumentar o volume um pouco... Não, eu tô no máximo aqui, realmente, de microfone eu estou no máximo aqui, mas eu vou falar bem mais alto para tentar compensar um pouco, ok? Vamos lá. Nesse momento, é importante uma coisa. Vários de vocês estão colocando aí licitações ou devem colocar projetos aí para caminhar e executar aí novas tecnologias, novos serviços, portais. E é importante que, nesse momento, vocês levem em conta que qualquer projeto que vocês venham desenvolver, estejam desenvolvendo dentro do governo do Estado, vocês coloquem alguém para acompanhar e validar se esse projeto atende à lei de privacidade de dados, lei de proteção e privacidade de dados. Por quê? A gente está falando do dia 26 é daqui a 14 dias, 2 semanas. Então, daqui a 2 semanas, projetos que vocês coloquem na rua para rodar, licitações, contratações, projetos de TI, telecom, e até projetos de atendimento, como call centers, vocês vão ter que ter um cuidado bem sobressalto, com bastante sobressalto à questão da privacidade. E é importante que vocês tenham profissionais que consigam acompanhar isso. No momento que a gente está, a fase de ignorar já passou. A gente viu por aí muitos casos, aí não estou falando que isso aconteceu em vocês, eu não sei qual o cenário para vocês, mas a gente viu empresas privadas e órgãos públicos, até federais, com uma boa estrutura financeira, orçamentária, que simplesmente ignoraram o problema e tiveram 2 anos para fazer algumas coisas, para iniciar o trabalho e não fizeram. Hoje em dia, o mercado não está mais esperando, não tem mais como esperar. O mercado já está buscando soluções, buscando profissionais, porque está ficando urgente, ficou urgente de uma hora para outra, não foi adiada. Então, agora é posicionar e enfrentar o desafio, né? Assim, gigantes de TI já mudaram sua forma de tratar dados. O Google, por exemplo, hoje em dia já permite que você faça controles de privacidade com muito mais facilidade e clareza. Deixa eu só tentar passar aqui. Vocês não sei se algum órgão tem,
mas é importante que vocês definam internamente, centralizadamente também, alguém que possa coordenar todo mundo, coordenar todos os órgãos, ou vocês vão gastar dinheiro duplicado, triplicado, e vocês definam profissionais encarregados de privacidade. Aquele profissional que vai estar à frente de projetos e vai saber o esforço de todas as secretarias para que vocês não invistam em serviços diferentes e que, lembrando, vocês estão entrelaçados. O ITEC está entrelaçado com as secretarias têm serviços entre si, bases de dados com o governo federal, tudo isso aí tem que ser pensado. A implementação dessa legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é algo que vai ser feito de forma isolada, você apenas vendo a realidade da sua secretaria ou da sua empresa estatal, da economia mista ou da empresa pública. Vocês têm que pensar isso de uma forma conjunta, vocês estão muito interligados e as pressões sociais vão ser muito fortes. O que é que vai acontecer? Vai ser muito natural que daqui a algum pouco tempo vocês comecem demandas. Olha, o que é que vocês estão fazendo com o tratamento dos dados do meu filho? Como é que vocês estão guardando prontuários de saúde nos hospitais públicos? Como é que está sendo feito o compartilhamento de dados com outras empresas? Esse tipo de coisa a sociedade provoca. E vocês vão ter órgãos de controle acompanhando as providências que vocês tomaram. Então, é importante que alguém tome a frente de forma centralizada para ter esforços assim conjuntos. E também é importante que cada secretaria, principalmente as de maior porte, se organizem em torno de equipes e comitês. Não é serviço para uma pessoa só, mas é importante que o profissional que vá tratar disso seja um profissional que tenha uma visão mais aberta, um profissional que tenha visão de TI, de jurídico e do funcionamento daquela entidade, daquela secretaria. Porque senão o profissional pode ter uma visão apenas numa dessas áreas e não conseguir enxergar que o problema é holístico, o problema é abrangente, tá certo? Então, esse é um passo muito importante que vocês precisam dar, tanto de forma isolada, cada secretaria, e como sugestão de forma centralizada, através de um órgão que enxergue as necessidades de todos. Eu estou falando mais alto, estão conseguindo compreender melhor, ouvir melhor? Oi? Sim, está dando para entender, sim. Tá ok. Bom, então, deixa eu passar. O poder público, ele está inserido aí, a gente tem aí... Quer passar esse slide aí sobre o conflito, a pergunta que fizeram, Bruna? Sobre a LAI? Oi, Bruna. Acho que ela está tendo o microfone do mudo. Olá, desmutei. Essa parte é a de Bia. Pode falar, Bia. Seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Beatriz, eu sou especialista em tecnologia pela Vectra. E, assim, é uma pergunta que todo mundo faz, né? Como é que consegue conciliar o poder público com a LGPD? E, assim, empresas de todos os setores, todos os departamentos, usualmente tratam dados pessoais. E, assim, com o setor público não é diferente. Então, vai ter que atentar para algumas bases da lei que permite você conversar com outras leis. A LGPD, ela fala muito que tem o cumprimento da obrigação legal. Então, tem algumas hipóteses que dispensam o consentimento do titular do dado. É a regra da legalidade ampla, é a preservação do interesse público sobre o particular. Então, é um autorizador que tem dentro da LGPD que possibilita que essa lei não entre em conflito com outras legislações, outros regulamentos. E, assim, a gente sabe que o poder público ele tem algumas obrigações em relação à lei de acesso à informação, processos administrativos, administração pública. E, assim, o que a LGPD ela foca é na transparência do dado, é na finalidade. Então, não precisa haver conflito entre as leis. Vocês vão continuar fazendo prestações ao serviço público, mas vai ter que atentar a alguns pontos, como a finalidade para aquele dado foi coletado, a adequação daquele dado e a necessidade que seja limitada àquele tratamento, né? A gente precisa atentar muito ao princípio da necessidade, principalmente no portal da transparência, para que seja limitado do tratamento ao mínimo necessário para a realização da sua finalidade. E isso vai abranger os dados pessoais dos servidores públicos e os dados pessoais que vocês coletam da população em geral, né? Pode continuar, Bruna. O Bruno está tirando mudo. Toda vez que a gente para de falar um pouco, o Microsoft Teams, ele fecha o microfone, entendeu? Automaticamente,
alguém está operando aí para isso. Acho que ela está tendo um mudo aí. Bruna? Oi, Bruna. Oi, tirei do mudo. Essa parte é com o senhor também, a parte do roadmap de conformidade. O que a gente vai fazer, as etapas. Ok. Bom, então, sugestão e como é que a gente está trabalhando, isso aí de uma forma muito macro, com empresas privadas e com alguns órgãos públicos. Inclusive, o nosso caso aqui mais avançado aqui é com a OAB Paraíba. A OAB Paraíba está nesse processo de levantamento de situação desde o início do mês passado. O primeiro passo é definir uma equipe gerencial, uma equipe que tenha participação de alguém de TI e comunicações e alguém que enxergue processos. Processo é uma palavra muito chave. TI é chave, jurídico é chave, mas, principalmente, entender os processos de funcionamento de cada secretaria é importantíssimo. Então, qualquer equipe que venha compor e trabalhar com conformidade em Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser multidisciplinar. Quem vai estar à frente, isso aí fica a cargo de vocês, mas é importante que vocês tenham profissionais que enxerguem o todo. A partir daí, a gente parte para duas ações principais, que é fazer um inventário, ou seja, onde existem dados pessoais na estrutura de cada secretaria, na estrutura de cada empresa, autarquia. Isso é importante para que você saiba o que você está guardando de dados. E é um inventário tecnológico e é um inventário físico. A partir daí, vai se levantar qual é a situação das operações, o que é que você tem de processos tratando de dados pessoais. O que é que você faz com o dado pessoal de cada cidadão, seja no DETRAN, seja na Secretaria de Saúde, seja na Secretaria de Fazenda, que aí já tem uma proteção, ali tem a questão do sigilo tributário, que é mais forte, mas, enfim, levantar o que há de dados pessoais e o que é feito com esses dados pessoais. A partir daí, você vai também levantar sistemas de informática, vulnerabilidades, e vulnerabilidade também tem que ser levantado na parte humana. A parte humana, treinamento, capacitação é muito importante. Você não consegue que os melhores sistemas de informática sejam protegidos contra falhas até mesmo internas, falhas em que você perde privacidade em função de um erro de alguém que estava dentro da sua própria instituição. A partir daí, se faz, nas situações onde for mais crítico, um estudo de impacto, ou seja, um mapeamento de riscos. Onde é que está mais arriscado eu ter uma vulnerabilidade, um incidente de vazamento de dados? Então, a partir daí, você começa a ter mais um cenário. Você não consegue trabalhar conformidade em Lei Geral de Proteção de Dados sem que você saiba qual é o teu cenário, o que é que você tem e aonde você é vulnerável, o que você precisa melhorar. Aí você começa a criar um plano a partir de um escopo de trabalho, minimizando dados, eliminando aquilo que não for necessário e também fazendo proteções na parte de TI, na parte jurídica, na parte de processos, e aí você caminha para ter um planejamento que vai ser executado ao longo do tempo. Todo esse mapa aqui que a gente está mostrando aqui, que é genérico, apenas para vocês terem uma ideia, ele dá para você, no final de meses de trabalho, qual é a tua foto, onde é que você está vulnerável e o que é que você precisa trabalhar. Mas isso é essencial, porque se você levantou o que é que você não tem, qual é a fragilidade que você tem dentro da sua secretaria, daí você consegue gerar uma necessidade, encaixar aquilo no orçamento, pedir orçamento para você poder executar. No momento que você pede o orçamento, sua responsabilidade está mais ou menos reduzida, porque você tem coisas para fazer, tem melhorias para realizar, só que você depende do orçamento público. Mas se você não fez sequer o trabalho de levantamento interno das suas necessidades, você não consegue dizer, olha, não é culpa minha, não tem dinheiro. Tá, não tem dinheiro, mas o que é que era para ter sido feito? Você levantou? Você solicitou dinheiro? Você especificou para que seria gasto esse orçamento? Então, o primeiro passo que eu sugeriria para quem está à frente, para quem está nesse tipo na linha de frente de atividades nas secretarias, nas autarquias, é que adote providência de levantar a sua situação. Você tem que entender como está a sua fragilidade perante o que a lei diz que você tem que executar. E a essa altura a gente já teve 2 anos aí da lei, é agosto de 2018. Então a gente vai ter que ter ações aí de forma muito rápida, tá certo? Um outro ponto que é importante sugerir
é que vocês se comuniquem. O esforço, há uma tendência muito forte de que vocês façam esforços repetidos. Eu já falei isso há pouco tempo. E o esforço tem que ser centralizado, ele tem que ser muito preciso. Dinheiro público não está muito fácil, a gente sabe as razões. A gente está no meio de uma pandemia, gasto todo voltado para cuidar de saúde, então o dinheiro está escasso. Você tem que justificar muito bem o teu gasto. E aí, a gente, por exemplo, desenvolveu para os nossos clientes uma metodologia. A gente faz um levantamento dos nossos clientes numa visão 360. A gente olha TI pensando em processos e no jurídico. A gente olha jurídico pensando em processos e TI. E a gente olha processos olhando jurídico e TI. A visão tem que ser assim. Você tem que fazer levantamentos que sejam consistentes, em que você entreviste pessoas, levante informações, analise fragilidades de TI, fragilidades em processo, e que você possa, no final, ter um relatório consistente, informando aquilo que você não tem. E aí você, gestor público, eu estou entendendo que eu estou falando com vários gestores que estão à frente de processos nas diversas secretarias, responsáveis, ordenadores de despesa ou não, aí você tem uma base para trabalho. Sem você saber qual é a tua falha, você não consegue pedir para resolver um problema A, B, C, sem você estar simplesmente pedindo algo que não está justificado. E aí você vai ter um problema muito na frente, porque no momento em que houver um incidente, você vai dizer, olha, eu já reforcei meu firewall. Eu gastei 500, 400, R$1 milhão para reforçar meu sistema de segurança. Mas o teu vazamento se deu porque um programa de computador, um sistema que você usa, estava vulnerável. E bastava você ter apertado o fornecedor e pedido para o fornecedor fazer as adequações. Então, a linha é muito cuidadosa. Você tem que levantar antes de você pedir e realizar atividades. Tem que ter levantamento. Sem você se conhecer, você não consegue cuidar do problema de vulnerabilidade que você tenha dentro da sua secretaria. Bom, então, estabelecer padrões, adaptar consentimentos, políticas internas, contratos. Essa parte, esse item 7, a gente escuta muito as pessoas focarem nisso. Olha, vamos adaptar os nossos consentimentos, vamos adaptar nossas políticas internas de privacidade, vamos reforçar os nossos contratos com fornecedores. Não é só isso. Não é só isso. Me desculpem quem já ouviu algum amigo, algum colega falar dessa forma, mas não é só isso. Cada setor agora, para esse tipo de legislação, que é abrangente, eles têm uma finalidade. A legislação quer que você tome conta e preserve a privacidade de dados de cidadãos. Então, o que você tiver que fazer para trás tem que ser pensado não apenas do ponto de vista isolado de TI, ou de jurídico, ou de alguma adaptação, um treinamento ou pessoas. Você tem que ver o todo. E o ordenador de despesa, o gestor público, ele tem que ter essa visão, tem que pensar o todo, tá certo? Bom, a partir daí você tem políticas de detecção de violação, isso aqui é importante, detectar violação de dados. Ocorreu, está ocorrendo, está havendo uma tentativa de invasão no campo de TI. Então, você tem que ter um plano de resposta organizado, em que você consiga prestar informações com clareza para a sociedade. A sociedade já está cobrando bastante. Eu escuto em Pernambuco várias críticas de advogados perguntando, poxa, o que está acontecendo? Como é que houve esse vazamento? E o vazamento ocorreu em Brasília, mas a pressão social ocorre aqui embaixo. Esse é um exemplo bem recente. O vazamento foi notificado, foi conhecido de forma mais abrangente domingo à noite. Eu acompanhei isso porque eu faço parte do Comitê de Privacidade da OAB. Então, a pressão da comunidade, apenas dos advogados, foi imensa para saber que providências, o que aconteceu. E essa história, assim, você tem que prestar contas. E imagina vocês que estão à frente de órgãos públicos e com atividades como saúde, você tem na mão dali da Secretaria de Saúde atestados médicos, prontuários de saúde, situação de pacientes. O vazamento de dados pessoais numa situação dessa é gravíssimo, entendeu? A repercussão política é muito forte. Até porque a carga de cobertura da imprensa a partir das próximas semanas vai se intensificar bastante, tá certo? Bom, em geral, Adolfo, essas seriam aí os principais passos. Contando aí que você me deu em torno de 1 hora para nosso contato como um todo, eu, Bruna e Beatriz, tentamos ser o mais rápidos possível e mais focados nas situações que vocês
vivem, tá certo? E aí a gente está à disposição para esclarecimentos, para conversar com vocês. Pronto, gente. Seria de forma interessante, como até o próprio Cash falou agora, levanta a mão aí, né, que tem aquela mãozinha aí, e cada um, na medida que for querer falar, levanta a mão, aí abre-se o microfone, faz a pergunta e o pessoal responde. Pode ser, gente? Aí a gente dá o quê? Mais 15 minutos? Vocês aqui dizem aí, tá? Doutora Bruna, doutor Eto e doutora Beatriz, vocês aqui dizem. Gente, só um minutinho, ficou faltando um slide muito importante, que é a parte de segurança. Deixa só explicar ele, aí a gente volta para as perguntas. Wellington, coloca nele, por favor. Pronto, segurança digital. Pode ir, Bia. Isso. Eu queria falar um pouco sobre segurança na parte digital, porque a maioria dos nossos dados hoje, a gente tem muitos dados que trafegam em papel e tudo mais, mas assim, o foco da gente é tentar digitalizar o máximo de serviços possível, e o poder público ele vem se movimentando nessa parte de digitalização de documentos. Então, no departamento de TI, a gente tem o foco em 3 pilares de segurança da informação, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. A respeito da confidencialidade, o objetivo é restringir o acesso à informação. Então, é evitar que ações maliciosas, como espionagem, cyberataque, exponham qualquer tipo de conteúdo que seja confidencial. Então, essa parte da confidencialidade está muito ligada à privacidade das informações. Aí, o segundo pilar, que é a integridade, que é o objetivo, nesse caso, é garantir que as informações se mantenham livres de qualquer alteração. Ou seja, impedir que durante o trânsito ou a guarda dessa informação, ela seja modificada de forma que não chegue no destinatário da forma que foi enviada, né? Então, é garantir que aquele dado seja íntegro, e quando a gente está falando de dados pessoais, é um pilar muito importante a integridade dos dados, já que a lei fala que o dado ele tem que estar claro, transparente, e que ele tem que ser atualizado. Então, a integridade do dado, ela é bem, bem importante. E um outro pilar importante também, que é abordado pela LGPD, é a disponibilidade do dado, né, que é garantir que a informação esteja sempre acessível para o uso, seja pela empresa, seja pelo poder público, ou pela consulta daquele usuário. Então, para garantir esses 3 pilares em relação à segurança, a gente aborda vários tópicos dentro da empresa, né, em relação à segurança técnica, segurança organizacional, e essa parte, e a própria segurança física também do local, né? Então, entre a parte de você cuidar do local onde tem acesso ao servidor, acesso à sala, tem segurança técnica, segurança das portas, processo de política da informação, controle de acesso. Então, para garantir esses 3 pilares da segurança digital, a gente tem uma soma de processos dentro da empresa que vai garantir a parte de segurança da informação dentro do setor tecnológico. É isso que eu queria complementar, Bruna. Pode continuar. Pronto, acho que praticamente terminamos, né? Então, abrimos para eventuais dúvidas. Cash, pode abrir seu microfone, Cash, e fazer a pergunta. Pronto. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cashin, eu sou da Secretaria de Planejamento do Estado. Primeiro, eu agradeço e achei ótima a apresentação. Da forma que vocês colocaram, foi de fácil entendimento a todos que estão presentes. É claro que essa introdução de 1 hora não dá tempo para discutir os pormenores da questão, eu entendo isso, mas foi suficiente para nós entendermos o tamanho do problema. A LGPD sendo implantada, e da minha responsabilidade atual, estou atuando agora como superintendente de tecnologia da CEPLAG, nós temos um histórico de sistemas que todos essas integrações na minha própria secretaria eu vejo como problemas que eu tenho que analisar um a um e ver em que ponto de conformidade ele é aderente ou não, ou está fugindo da LGPD, e estaria sozinho se eu dissesse que faria só o problema da TI. Isso também reflete a todos os órgãos. Nós temos São 16 horas. Desculpem aí, é meu computador falando isso. Nós temos um acervo aí em cada instituição de sistemas que tem que ser analisados e que alguns estão até em desuso que nós mantemos no ar. Isso é só um problema. Mas da forma que vocês colocaram, que nós precisamos atuar,
onde vocês já viram, em qual órgão público essa lei já foi aplicada? Vocês têm esse conhecimento, que a LGBT está 100% aderente? Eu não tenho conhecimento de ninguém que está com 100% de aderência. A gente viu muito movimento no SERPRO, em nível federal. O SERPRO está com um grupo de trabalho há muito tempo tentando se adaptar, e eu tenho certeza absoluta que eles não estão adaptados. Não tem como. Até por questões orçamentárias. Mas um ponto importante para você pensar é o seguinte: você citou aí vários pontos aí que lhe vieram à cabeça. Isso é importante, você tem essa visão. Sistemas antigos, sistemas que precisam ser revistos, até com arquitetura de construção, que talvez não lhe permita adaptar. Talvez sejam sistemas em que você não vai poder mais usar, porque ele realmente não tem como ser adaptado à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, no momento em que você faz levantamento da tua situação e encaminha isso, você já está começando a ter uma proteção, pelo menos de que não teve alguma omissão, que você está trabalhando, que precisa ter orçamento. Então, isso já ajuda bastante. Um outro exemplo aí de quem encaminhou esse tipo de coisa, mais recente, no nível federal, falei do SERPRO, né? Outro que andou bastante foi a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ela estava com a licitação aberta, já tinha feito alguns levantamentos internos, mas também não creio que tenha avançado muito, não. Em termos estaduais, assim, para comparar com vocês, eu não conheço ninguém que esteja aí avançando com isso, não, tá? E se você me perguntar, não, quem já está em conformidade 100%? Duvido que alguém esteja, duvido muito. Agora, a linha de pensamento, Kerstin, é essa aí mesmo, ou seja, você tem que levantar e ver com quem você se interliga para ter essa noção clara, entendeu? No momento que você inicia isso, você está tomando providências, você tem ali como se defender, informar, etc. Até porque a gente teve uma lacuna legislativa muito grande. A confusão entre 2018 e agora, medida provisória, adiamento, é muito grande, Mas a gente sabe que quando ocorre um incidente com a lei em vigor, uma obrigação em vigor, todo mundo cai em cima para saber quem é o responsável. Por isso que a gente fez esse alerta de uma forma mais prática, tá certo? Não sei se eu respondi o que você queria resposta. Respondeu, e eu agradeço. E eu coloco assim, pelo modelo que o Estado hoje tem de infraestrutura, até pela nossa condição de conectividade, o papel do ITEC é de vital importância para garantir de alguns aspectos da LGPD. Em alguns aspectos. E nós temos hoje, claro, por questões de pandemia, por questões orçamentárias, nós temos que ter ações que possam serem suficientes para resolver o problema, mas não com tanto recurso como nós poderíamos ter em infraestrutura, entenderam? Você foi cirúrgico, é exatamente isso. Tem que ter coordenação e tem que gastar menos fazendo mais e de forma mais assertiva. Exatamente. Eu acho um papel importante vocês, doutor Wellington, doutora Beatriz, doutora Bruna, nós aqui criamos a Câmara Técnica. Existe um Conselho de Segurança e embaixo dele uma Câmara Técnica, que é justamente representantes, gestores de TI de algumas secretarias, se não me engano são 11 ou 12, Kerstin, inclusive, é um dos membros. E eu acho que vai ser um papel fundamental a Câmara Técnica fazer esse levantamento em conjunto, como até o doutor Ed falou. Não adianta fazer ilhas. Eu vou fazer o levantamento da minha secretaria, você vai fazer da sua. Não. Eu acho que é um trabalho em conjunto, porque as informações é do Estado. Eu acho que isso aí é um grande papel a Câmara Técnica. Perfeito. À disposição. Alguém mais? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Levanta a mão, pessoal. Ô, Adolfo, e nesse modelo aí, tu já imaginou, pessoal, uma pulga atrás da orelha? Se alguém ligar para mim querendo vender alguma coisa, eu posso perguntar a ele, ô velho, tu tá pegando meu dado de onde? De onde é que tu... Eu vou processar o cara, minha cara advogada Bruna, o que é que você diz? Você vai perguntar, sim, de onde ele está tirando os seus dados, qual é a base que ele tem.
Aí depois você vai perguntar, se ele informar de onde ele tirou os seus dados, você vai ter que perguntar como essa pessoa conseguiu os seus dados. Você tem que tentar fazer um rastrozinho da onde foi descoberto os seus dados. Ele não pode ficar ali ligando e usando seus dados assim, não. Eu dou 30 segundos e ele desliga o telefone, viu? No máximo. Ele vai desligar. Vai desligar, que a lei está entrando em vigor agora, tá todo mundo com medo. É verdade. Gustavo Oliveira levantou aí. Pois não, Gustavo, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Sou do ITEC, do setor de central de serviços. Eu gostaria de saber se existe algum momento que a LGPD não se aplique. Entendeu? Olá, Gustavo. Alguma situação. Tudo ok. Existe sim. A LGPD, ela trata em seu artigo 4 algumas situações em que ela não se aplica. Por exemplo, quando você vai tratar sobre segurança pública, quando você vai tratar dados para fins jornalísticos, a lei não se aplica. Mas no normal, em boa parte, ela se aplica sim. Ok, respondido. Só alguns pontos aqui que estava me lembrando. A gente usa muito metodologia. Os trabalhos que a gente vem realizando, até mesmo dentro da própria empresa, dentro da própria Vectra. A gente apoia a Vectra, nós somos um escritório externo, mas a Vectra é um dos nossos principais clientes. A gente aqui está atendendo a um pedido da Vectra para essa conversa com vocês. E para vocês terem ideia, a Vectra é uma empresa que tem 130 funcionários aproximadamente. Ela é controladora, dentro dessa nomenclatura que a gente ouviu há pouco, ela é controladora de dados. Ela controla os dados pessoais desses 130 funcionários, os dados pessoais dos sócios da empresa, etc. Porém, a Vectra, como ela presta serviço, por exemplo, ao governo do Estado de Pernambuco, vamos trabalhar só com esse exemplo. No momento em que ela presta serviço, ela tem um centro de gerência, inclusive Beatriz trabalha nessa atividade dentro do centro de gerência lá da TI, né, que é o semelhante ao ITEC, em Alagoas, e a gente gerencia informações, endereçamentos IPs, várias questões de política de segurança, disponibilidade de sistemas, abre tickets de chamado, verifica condições de serviços, se tem um link se degradando, se houve uma tentativa de invasão, se não houve. Ou seja, a gente trabalha com a parte de computação, a parte de redes, de uma forma muito forte. Bom, mas você trabalha, ou se você me perguntar, olha, vocês trabalham com dados pessoais diretamente? Sim. Por quê? A gente tem acesso aos nomes das pessoas individualmente, cada aluno, cada paciente? Não temos. Mas a gente tem acesso a logs de acesso a sistemas, a sistemas de Wi-Fi, quem entrou... Sistemas de telecomunicações que envolvem ligações, né? Números de destino, origens. Ligações telefônicas, a parte de bilhetagem de chamada, quem ligou para quem, que horas. Então, tudo isso também é dado pessoal. Essa questão de conceito de dado pessoal, a gente tem que ter a cabeça fazer isso. Abrir para que a gente saiba que qualquer informação que identifique um usuário, um titular, um cidadão, ela é um dado pessoal. Ou se dali você consegue cruzar com outras informações e chegar até o usuário final, um titular final, é um dado pessoal. Então, onde é que eu quero chegar? O plano de conformidade que a Vectra está pensando, está analisando, a gente está levantando informações, mas a gente já começou isso, não está parado. O nosso, nós já estamos bem encaminhados. Mas quando a gente olha a Vectra como um operador de dados, que é o caso do ITEC, o ITEC é um grande operador de dados, a complexidade do levantamento é enorme, é muito grande, porque a gente tem que cruzar as nossas políticas, as nossas providências com todas as secretarias, com todos os órgãos do Estado, entendeu? Então, assim, é de uma complexidade muito grande, leva tempo, não dá para fazer apenas com ferramentas de TI, tem que fazer com processos, e aí a gente criou um processo interno que leva em conta várias ferramentas de avaliação, perguntas, levantamento de evidência, levantamento de situação de informática dos órgãos e das secretarias. Ficou mudo, Wellington. Oi. Caiu? Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo agora.
Então, a gente consegue, ao final de semanas de trabalho, no nosso caso, levantar onde a gente está falhando e aí gerar um plano de trabalho para fazer as adequações. Imagina um órgão como o ITEC, pelo qual passa ali as necessidades de TI e vários serviços de TI de todas as secretarias. A complexidade de um programa de conformidade do ITEC é imensa, entendeu? E as secretarias dependem do ITEC, como o ITEC depende das secretarias, entendeu? Por isso que, foco mais uma vez, é importante que vocês centralizem trabalho, até mesmo coordenem trabalho, no mínimo coordenem trabalho, para que vocês não gerem esforço individual e duplicado ou, às vezes, mal aplicado, tá certo? Perfeito. João Paulo quer fazer alguma pergunta aí? Liberado, João Paulo? Certo. Ainda falando sobre informação em central de serviços, o ITEC ele fornece um serviço de informação para o Detran. Qual o tempo previsto para você manter aquela informação guardada ao usuário final? Bruno, pode dar uma pincelada nisso aí? Fazendo uma associação, o banco ele faz um extrato, ele guarda por 5 anos todo o relatório financeiro de uma pessoa. Então, toda a informação passada, ela gera uma numeração e uma informação dada ao usuário final. Caso haja um conflito de informação, esse cliente ele vai requerer a informação de forma correta. Qual o tempo que eu devo guardar essa informação, manter em meu servidor? Bom, deixa eu pontuar uma coisa. Ano passado, a gente teve num evento da... Wellington? Estão conseguindo ouvir? Estão me ouvindo? Estou ouvindo agora. Eu queria... Pessoal, meu nome é Alexandre. Eu sou superintendente de atendimento ao cidadão aqui em Alagoas. Eu só queria complementar a pergunta do nosso colega. Além de quanto tempo a gente precisa guardar a informação do serviço prestado, quanto tempo também é necessário, ou se recomenda que seja necessário, a gente fazer um arquivamento dos logs de acesso? Olha, a gente está falando aí de respostas que você não vai ter de forma objetiva. A LGPD não vai tratar, não vai te dar essa informação de forma taxativa. A gente vai ter que analisar a tua situação, qual é a legislação, quais são as normas, o que é que está por trás da situação de cada secretaria, como a tua ou como qualquer outra. Você precisa guardar os dados enquanto eles forem necessários para você prestar esclarecimento, prestar serviço ao cidadão. Cortou de novo, Wellington. Eu vou entrar. Eu vou falar um pouco sobre essa parte da guarda das informações, né? É melhor você responder. Não está dando para entender o que o Wellington está falando. Está cortando muito e está abafando. Tudo bem. É uma coisa bem simples. É porque a LGPD ela não fala expressamente quanto tempo deve ter essa retenção. Mas... Aí agora a Bia fala porque um pouco aí fala sobre... É porque cada processo ele vai ter provavelmente uma legislação maior, né? Por exemplo, o RH, a gente tem a CLT, que ela rege muitas datas em relação à guarda de documentos. E dentro do Estado, eu posso dar como exemplo, no PE Conectado, que é o projeto que eu atuo, da Tecnologia da Informação, lá em Pernambuco, no contrato do edital, que você impõe essa guarda, nesse contrato que o governo lança, ele impõe algumas datas para a gente. Então, ele diz, nesse próprio contrato, ele diz, tem que guardar as ligações por, no mínimo, 5 anos. Então, assim, a LGPD sozinha, ela não vai te definir datas de guarda de log. Ela só vai dizer que você precisa guardar enquanto o tratamento estiver sendo executado. Mas a gente tem outras leis aos redores, dependendo do processo, dependendo do dado que vai ser guardado, que vai te dar essa resposta em relação a datas. Deu para entender? Sim, obrigado. Mais alguém, gente? Bom, eu acho que não. São 4h15, a gente deu aqueles 15 minutos aí para caso alguém quisesse fazer
alguma pergunta, e eu acho que todas foram respondidas e bem respondidas. E, para finalizar, gente, eu queria só agradecer a todos os participantes, principalmente aí doutor Web, doutora Bruna e doutora Beatriz, aí por terem disponibilizado esse tempo aí para nos ajudar e nos oferecer essa palestra aí, realmente, que foi, como o próprio Cash falou, 1 hora é muito pouco tempo, mas foi bem didático, então deu para esclarecer bastante coisas. E alguém tem mais alguma coisa a colocar? A gente que agradece, Adolfo, a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas coisas para vocês. Exatamente. Queríamos agradecer muito o convite. Ficamos muito felizes em passar para vocês um pouquinho do conhecimento que sabemos. E qualquer coisa é só entrar em contato. Se vocês tiverem alguma dúvida posterior, só entrar em contato que tentamos responder. Podem mandar um e-mail para a Vectra ou falar pelo Instagram da Vectra que a gente responde vocês. Exatamente. Perfeito, gente. Muito obrigado aí e tenham uma boa tarde a todos. Obrigado. Para vocês também. Boa tarde. Para vocês também. Obrigado e boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a todos.